Olá, bem-vindo ao Times que Arrebentam. Eu sou o Christian Oliveira e quero convidá-lo para assistir nosso mais novo episódio. Já fazia um tempo que eu queria conversar com um gestor da área de saúde, é um tipo de equipe muito especial e que está passando por um momento crítico, né, com a pandemia, e tive a graça, né, de conversar com Adriana Acker, na companhia do Jimmy e do Ferrari no Jogando para a Plateia, no qual ela compartilhou uma experiência imensa com instituições de saúde públicas e privadas e especialmente, né, contou aqui como ela teve que passar pelo tratamento, pelo acolhimento e pelos cuidados de saúde durante a pandemia com Covid-19. Não perca o episódio, confere aí. E hoje trazemos o tema gestão de novo à nossa mesa, tendo a felicidade de receber para mais um episódio o Christian Oliveira, ele que já está aqui com a gente na Raise Hands há um bom tempo, é uma referência na área de construção de times e de gestão de pessoas. Christian, muito obrigado pela tua presença. E também a Adriana Acker, ela é especialista em gestão de negócios para a saúde, tem uma trajetória e uma formação gigantesca nessa área, passagens por hospitais como Unimed, Grupo Hospitalar Conceição, sempre à frente da gestão e de fazer as coisas funcionarem, né, Adri? Então também seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, quero agradecer o convite, Jimmy, Ferrari, Christian, é um prazer compartilhar essas experiências com vocês. Eu ouvi dizer que vai ter muita história hoje, né, Ferrari? Então a gente eu vou brigar com o Cris, eu gosto de brigar com o Cris. Pois é, no último episódio a gente já teve um pouco de atrito, então. Exatamente. Eu tenho que começar a me preparar. É isso aí, e hoje eu trouxe a pipoca. A Adriana fica do meu lado, me ajuda, por favor. Tá bem. Bom, o pessoal já conhece um pouquinho da história do Cris, então a gente vai se aprofundar um pouco nisso, mas eu queria começar conhecendo um pouco da história da Adri, pra gente ir introduzindo o assunto aí e começar a trocar ideias sobre gestão. Vamos ver o que sai hoje. Então tá certo. Bom, eu tenho um pouco mais de 35 anos de trabalho, trabalho com pessoas, construindo negócios. E meus primeiros 6, 7 anos foi na área financeira, totalmente fora do que eu faço hoje, gestão de saúde. Mas tinha um item que é igual, é trabalhar com pessoas e atender pessoas. Adorei essa fase da minha vida, só que eu queria reverter. Eu queria para uma outra área, para uma outra carreira. Aí eu tive a oportunidade de entrar na Unimed Vale dos Sinos, é uma Unimed na região do Vale dos Sinos, onde eu tive a experiência de poder passar como gestora na área financeira, que é uma área mais técnica, mas tem relação com pessoas. Passei pela área de faturamento, também um pouco mais técnico. Mais fechado. E aí, eu fui para negociações. Negociações é cobrança. Cobrança. Ou seja, lidar com pessoas. Lidar com pessoas, né? E pessoas que não gostam de reajuste. Você de novo ligando para mim? Puxa! Mas foi uma experiência super boa. E aí eu tive a oportunidade de ser escolhida para participar do time de qualidade, onde tinha um grande desafio colocada pelo nosso presidente na época, os dois diretores, o Dr. Pila e o Dr. Melo, de implantar a ISO num prazo extremamente curto. ISO são processos, normatizações. E quando ele deu o prazo, 6 meses, não, é inviável. Não isso para qual empresa? Para a Unimed Vale dos Sinos. Lá no Rio Grande do Sul, né? Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. Na região do Vale dos Sinos. E aí, quando ele deu o prazo 6 meses, eu disse, bom, o prazo está dado, a missão está dada, cumpra-se. E aí, o que eu fiz junto com a equipe de gestores? Vamos abraçar e trabalhar em conjunto. Eu digo, trabalho em equipe, trabalho em time, só tem que dar certo. Quando todos têm o mesmo perfil, eu digo assim, o mesmo objetivo, estão imbuídos daquilo, a coisa acontece. Uma semana antes de receber a visita da ISO, fizemos uma reunião de fechamento e aí o presidente disse, olha, como é que vocês estão? Tudo certo. Essa frase, tudo certo, Adriana, eu vou falar várias vezes. Tudo certo. Confiamos que está tudo certo, né, Adriana?
E passamos pela auditoria, 100% certo, nenhuma não conformidades. Foi uma alegria das pessoas que estavam participando daquele processo. E da diretoria, então, foi uma alegria porque era um desafio. E nesta auditoria aconteceu um fato que, eu digo, a gente lembra de alguns personagens em cada uma das situações. Estava o auditor passando e estava no pátio, que eram vários prédios. É um clima de tensão, assim, Tensão, imagina. todo mundo não quer que vá naquela direção caminhando, os auditores Todo chegando. mundo- O auditor tá vindo com a mala pra cá. Vamos pro outro lado. Aí tem 2 ou 3 funcionários que começam a cercar uma do sala, assim, aqui não pode entrar. Deixa ele passar aqui perto. Mas tinha uma pessoa no pátio limpando e esse auditor abordou aquele senhor. O senhor sabe quem eu sou? Ele disse, não. Ele se apresentou, sou da... Que decepção. Não, Não sabe quem eu sou. É que ele não tinha a obrigação de saber quem ele era, mas ele perguntou quem o senhor é. Ele se apresentou, eu estou fazendo... Que maravilha, diz ele. E aí o auditor disse, qual é o teu papel na auditoria? Ele respondeu com uma tranquilidade, eu disse, bom... Está certa, essa auditoria está fechada, poderia terminar aqui, que estava tudo Nessa certo. abordagem já estava Com definido. certeza. Ele disse, eu limpo o pátio e faço a higienização, onde todas as pessoas que entram aqui na Unimed para serem atendidas, para deixar o ambiente mais limpo e pronto para o atendimento. Uau! Termino! Sim. Então, assim, a Unimed ganhou a certificação e aí veio a surpresa. Eu digo, quando tem um trabalho de equipe junto, conciso, a diretoria, por surpresa, resolveu dar um presente naquela época para todos os funcionários, desde a higienização até a alta direção. Na época, em 97, uma TV 20 polegadas para todos. Foi a maior surpresa, foi uma felicidade. Então, Um baita reconhecimento. isso não quer dizer que todo alcance de objetivos tem que ter recompensas. Mas foi uma surpresa tão grande, tão boa para as pessoas que participaram. Então, foi um momento realmente diferenciado. Legal. Comemorar com presente é muito Sim, melhor, né? Muito mais legal. Muito mais Bom, legal. naquela época eu estava fazendo um MBA na SPM, em gestão de empresas, e eu fui convidada para fazer a primeira administração geral de um hospital. Foi em Campo Bom, era um hospital ligado ao Grupo Mãe de Deus, era um hospital filantrópico que atendia praticamente 80%, 90% de SUS e o restante convênios e particular. E aí eu disse, bom, e agora? Vamos botar em prática tudo aquilo que se aprendeu na teoria e que eu tinha vivenciado em alguns setores na Unimed. Primeira coisa, montar as equipes. É o principal. Olhar as equipes e em todas as empresas tem pessoas muito boas. E às vezes elas não sabem que elas são boas. Sim, estão alocados errados. Inclusive, a gente conversou isso num papo, né, Cris? Às vezes a pessoa ela não tá na posição correta, assim, né? Que ela poderia jogar no time. Talvez, Jimmy, tem um outro aspecto, e talvez seja isso que a Adriana está apontando. Muitas vezes as pessoas estão subutilizadas, elas são subaproveitadas. Não se dá o espaço necessário para que elas realmente coloquem todo o seu potencial em prol da gestão, em prol do negócio, em prol de si mesmas, porque o trabalho é uma manifestação de quem nós somos, né? Então, talvez essa seja uma grande oportunidade, né, Adriana? Permitir que as pessoas coloquem o seu máximo potencial a serviço do negócio, da organização. Isso é verdade, Cris, porque eu tive estagiários que hoje são administradores hospitalares, até a administradora hospitalar da Unimed hoje, a gestora de serviços próprios, a Júlia, foi minha estagiária em Campo Bom. Ou seja, cumpriu toda uma jornada de crescimento dentro do negócio. Tive funcionários administrativos que foram coordenadores de compra, área de suprimentos, pessoas da área administrativa, auxiliares administrativos que viraram coordenadores financeiros,
eu tenho diretores de hospitais administrativos, gerentes de hospitais administrativos, que foi minha secretária, Denise Blaut. Então, assim, eu acho isso muito importante. Um gestor, uma liderança, incentivar as pessoas dentro da sua equipe a estudarem, a se capacitarem, a se desenvolverem e quererem também, em primeiro lugar. Claro. Muitas vezes as pessoas têm medo, têm receio, não querem, se bloqueiam. Então, eu digo, dentro do Hospital de Campo Bom, eu tive uma meta muito grande que era operacional. Era tornar o hospital sustentável. E aí, então, implanta o planejamento estratégico, o orçamento, vai atrás das estratégias, implanta as estratégias. E eu me lembro que eu tive 6 meses para fazer isso, tornar um hospital SUS sustentável. Esse é um desafio gigantesco. No quarto mês, quando nós conseguimos, eu vibrava com a equipe. Parecia umas crianças pulando em redor da mesa, vendo o fechamento do resultado do mês. E o que é sustentável para o pessoal entender? O que tá... É que no SUS, normalmente entre receita e despesas fica deficitário, fica negativo. Então, um serviço de SUS, que atende SUS, que é uma remuneração menor, colocar todas as receitas advindas do SUS, o pagamento da folha de pagamento e mais todas as despesas e sobrar algo para o hospital, ele ser autossustentável, é algo muito difícil. E isso no quarto mês conseguimos. Porque o Estado ele define um orçamento para aquele hospital operar. E aí o hospital tem que operar dentro daquele orçamento. Depende, pode ser município, Estado ou União. Depende se ele tem gestão plena ou não. Como ali era um contrato de comodato, vinha recurso do município, do Estado, da União, e como era um hospital filantrópico ligado ao Mãe de Deus, ainda tinha recursos do próprio Mãe de Deus. Mas no quarto mês fechar, isso dá um orgulho para aquela equipe, mas foi um aprendizado conjunto de todas as lideranças em todas as ferramentas de gestão. E aí, hoje eu tenho gestores de laboratório que estão em grandes laboratórios, trabalhando no exterior e que a gente mantém contato. Eu acho que isso faz a diferença. Legal. Ô, Cris, tu tem uma visão muito focada em desenvolver times, né? Em pegar pessoas, organizar as pessoas dentro das empresas, fazer as pessoas se desenvolverem, como a Adriana bem colocou. Só que eu acredito que na maior parte das suas experiências, o objetivo de fazer isso é tornar uma empresa lucrativa, uma empresa mais eficiente, prestar um bom serviço, né? E o objetivo de você fazer isso numa gestão hospitalar é a vida, né? É você proteger a vida das pessoas. Qual que é a tua visão sobre isso, assim, eu não quero usar a palavra peso, né? Mas da responsabilidade que você tem que imbuir nas pessoas, no sentido do comprometimento delas de fazer a coisa toda funcionar, né? Olha só, Jimmy, eu acho que aqui a gente ganha um duplo presente, tá? Porque a Adriana está nos trazendo um caso onde esse propósito de salvar vidas, de promover a saúde, ele é muito claro, isso não muda. Por outro lado, é muito comum hospitais ficarem insolventes e fecharem as portas, tá? No nosso país, isso, apesar de todos os avanços que nós tivemos, ainda é uma realidade. E basta ver que aqui em Santa Catarina a gente tem um esforço, por exemplo, da Fiesc, das associações empresariais, para vir ao socorro de hospitais que não conseguem garantir o serviço com os recursos que são repassados pelo SUS. Existe um desequilíbrio, né? Aí extrapola esse déficit, né? Exatamente. E essa busca da sustentabilidade atinge igualmente, né? Tanto instituições filantrópicas quanto instituições privadas. E os hospitais públicos também não estão livres disso. Então, eu acho que a conquista que a Adriana está nos trazendo, ela é um duplo presente. Primeiro, por conseguir transformar um negócio que é complexo, que tem altos custos, que é uma mão de obra absurdamente especializada e, diga-se passagem, tem uma operação cara, né? Os insumos hospitalares não são baratos, destinação dos resíduos não é barato, quer dizer, tem toda uma preocupação com a sanitária, né, com a saúde dessas pessoas e com a prestação do serviço para o cidadão, que é isso que tu estás falando. Poxa, é um propósito imenso, né? Claro. Garantir e promover a saúde das pessoas. Por outro lado, o negócio econômico ele não pode estar desatachado, né? Não pode estar deslocado.
E a minha visão é justamente essa, né? Nas últimas décadas, todos os negócios estão caminhando, na minha percepção, por uma visão mais integrada na sociedade como um todo. Quer dizer, eu preciso dar lucro? Sim, eu preciso. Bom, eu sou uma fundação, uma instituição filantrópica, não preciso necessariamente sobrar dinheiro, mas eu tenho que ser saudável para continuar investindo, para continuar renovando o meu parque de equipamentos, para continuar reconhecendo as pessoas que trabalham comigo. E agora, né, o outro lado, né, enfim, né, Adriano, Ferrari, percebo que todo o negócio tem um propósito. Quem produz alimento tem uma função fundamental na sociedade. Quem produz entretenimento tem uma função fundamental na sociedade. É difícil, às vezes, a gente colocar uma métrica. Olha a polêmica que nós estamos envolvidos hoje com os decretos do que é essencial e o que não é essencial. Exato. Tá entendendo? Terreno complicado, né? Não é só complicado, porque nós somos seres que precisamos muito mais do que comida, água e tratamento de saúde. Nós precisamos de esporte, nós precisamos tomar sol, nós precisamos ter convívio com outras pessoas, né? Entretenimento. Quer dizer, faz parte de ter uma vida saudável ou, fugindo da pandemia, uma vida boa, razoável, né? Então, acho que todos os negócios estão nessa batida. Eu diria que fazer bons podcasts tem uma função fundamental na sociedade, que é compartilhar, que é divulgar conhecimento, que é entreter. Então, lógico, né? Num momento extremo como a pandemia, o hospital tem sim preferência e ele é mais importante, né? Mas a gente tem que ter essa visão para todos os negócios, e é isso que eu defendo, né? E acredito, gostaria até de ouvir a opinião de vocês nesse sentido. Claro. Totalmente correto. Cris, eu lembro que em cada lugar que a gente passa, fora as histórias, como eu disse, ali eu tinha o objetivo de ser sustentável, mas tinha as pessoas que atendem pessoas e são pessoas. Isso é muito importante. E aí, por isso, desenvolver aquelas lideranças. E eu me lembro, numa noite, eu morava em Novo Hamburgo, tocou o telefone, e aí tinha um coordenador da emergência, bem desesperado. Ele disse: Adriana, pode vir para cá? Eu disse: o que houve? Ele nunca tinha me ligado. À noite, de madrugada, ele disse: olha, deu um acidente de 2 ônibus e os 2 hospitais mais próximos era Campo Bom e Sapiranga, então um grupo veio para lá. Eu desliguei o telefone e fui. Eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não sou técnica, mas eu tinha uma responsabilidade muito grande. Quando eu cheguei no caminho ligando para coordenadores, eles já estavam chegando. Cada um sabia a sua missão naquela hora, de ligar para outros hospitais, de esvaziar leitos, de chamar em outro horário enfermeiros, técnicos para o atendimento, de chamar a ambulância e levar para outros hospitais, caso mais grave. Eu saí tão orgulhosa daquele dia, mesmo sendo uma situação grave, que foi resolvido os casos, mas de ver aquela equipe atuando sem praticamente nenhuma interferência. Isso é uma gratificação para uma liderança que não tem preço. Eu tô aqui me coçando, mas quem comandava tudo isso, né? Quem era o líder desse movimento todo, né? Mas achei engraçado o teu comentário falando quem comandava, né? Acho engraçado porque o líder que fabrica líder é o que menos comanda. Que não é torna-se desnecessário, né? Exatamente. E aí, né, é um troço bacana nesse ponto de vista. Porque eu acho que é um problema de mindset, né? A gente tem aquele modelo militar ainda de chegar e dizer assim, né, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Enquanto se você chegar e dizer o que é o propósito, o que você quer fazer, mas você passar isso para as pessoas acreditarem naquilo, você não precisa falar mais nada, né? A coisa aconteceu naturalmente. Claro, a gente se ajudava mutuamente, mas as ações estratégicas daquele momento para aquela ação estavam sendo feitas. E aí eu hoje comecei a ajudar o restante da equipe. Foi muito legal. Adriana, me permita, porque essa é uma coisa interessante, tá? Se a gente pensar nos profissionais de saúde, e a gente pode transportar isso para outros profissionais, né? Da TI, da engenharia, do comércio. Nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje são muito bem formadas. E a maioria das pessoas não gosta que tenha alguém que diga como ela deve fazer, o que ela deve fazer com tanta precisão. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente pode levar como interrogação, né? O quanto isso é necessário realmente, né? Dar
a instrução, o comando e de maneira detalhada. Eu aposto que a maior parte não gosta disso. Gosta de ter liberdade para Cris, fazer. normalmente quando eu entendo que o normal numa instrução, quando tu está desenvolvendo uma pessoa, é sentar ao lado, mostrar o caminho, mas tu não pode mostrar todo o caminho. E aí, qual é o passo seguinte? A pessoa tem que pensar, a pessoa tem que ter o raciocínio, a pessoa precisa ter os insights de ideias. Talvez a ideia dessa pessoa seja muito melhor a que tu ia sugerir, a forma como tu irias conduzir. Então, assim, tu pode mostrar, tu pode criticar não crítica, mas sugestões, melhorias. Mas a pessoa tem que ser conduzida, que ela tenha habilidade para pensar e como ela iria fazer se ela estivesse sozinha. Senão tem que demitir. Exato. Te escutando falar, eu lembro do Ferrari comentar isso, né? Até de discussões da galera, pô, tu não me dá a resposta completa, né? Sim. E, na verdade, a pessoa tem que desenvolver o caminho do que ela tem que fazer, né? Eu tive excelentes professores na época em Campo Bom, o Alceu, que era o superintendente do Mãe de Deus, em Porto Alegre, a instituição a qual a gente estava ligada, e um doutor chamado Luiz César Souto de Moura. Eu digo, foram duas pessoas, todo o restante muito importante, mas... quando eu fechava os olhos e precisava ir por um caminho, o que será que eles fariam? O que eles me passaram durante esse período? Então, nesse período de Campo Bom foi isso. Referência, de puxar nas referências, né? Com certeza. E olha só o que tu estás falando, né? O teu aprendizado é baseado naquilo que tu escutou, mas ele se consolida naquilo que tu fizeste. Naquele momento... Quer dizer, agora é a minha vez. Eu posso simular o que o outro faria, mas eu tenho que fazer as minhas escolhas. E a gente está na semana da passagem do Maturana, eu tenho repetido, porque é um autor que eu admiro muito, e ele diz assim, o aprendizado só acontece no fazer. Porque a comunicação ela é falha, né? Por mais que eu tente te explicar, nada como você experimentar. Então, acho que, fico muito feliz aí, ó. Tem 2 pontos aqui que eu queria levantar. Tipo, eu tenho um problema do tempo para descoberta, porque é legal pra caramba deixar a pessoa descobrir sozinha. Mas muitas vezes tu tem que chegar tu tem que justificar o salário da pessoa o mais rápido possível para ela não ser... Acelera. Exato, então precisa fazer o processo de descoberta ser mais rápido. Então você tem que dar os máximos possíveis de caminhos, né? De chegar e jogar o piste nos lugares adequados para poder chegar e fazer a pessoa chegar mais rápido no lugar, né? E o outro lado é o lado da pessoa que vem de um outro lugar e está importando vícios, né? Pegou e chegou uns jeitos de fazer que não faziam sentido nem na empresa que eles estavam, quanto mais na empresa que está vindo agora. Culturas diferentes. Exato. E aí você chega assim, mas cara, naquela empresa que eu estava gigante lá, eu não era assim que fazia. E aí tens aquele problema sério, como é que eu explico para ti? Mas o Ferrari também não vamos entender mal, tá? A proposta do Maturana é que o fazer, ele consolida a aprendizagem. Isso não quer dizer que nós não devamos ensinar, nós vamos ensinar. Só que isso só vai se consolidar se realmente for feito. É só isso. Porque também, se a gente esperar cada um reinventar a roda, nós vamos ter um retrocesso. Não é nada disso. Não, pois mas esse é o ponto, né? Porque na realidade são 2 extremos, né? Tem certos momentos que você tem que chegar e forçar a barra, porque o cara tá com vícios de aprendizado. E do outro lado você tem que chegar e ajudar a empurrar, porque o cara tá, de repente, numa velocidade tão lenta que não consegue justificar o salário dele para poder ficar na organização e conseguir atingir a régua que o time está sendo esperado a atingir, né? Vamos dizer assim. Pronto. Você tem que puxar um pouquinho, né? Então é um equilíbrio. Tem que mostrar que veio, né? Isso. Tem que ter equilíbrio. Bom, daí depois de Campo Bom, eu fui convidada então para assumir o primeiro hospital novamente da Unimed Vale dos Sinos. Eu voltei da onde eu tinha saído. Então eles compraram retorna a casa. E então eles compraram um hospital e aí, novamente, montar o time de gestores. Era um hospital que estava sucateado, com serviços com 20% de ocupação, 30% de ocupação, serviços fechados. Então, movimentar o hospital, reabrir unidades, organizar os processos e torná-lo sustentável. Quando isso terminou,
Ali levaram 6 meses, mais ou menos, para isso. Eu fui convidada pela Unimed para ser gerente de serviços próprios, não só do hospital, mas de toda a rede, porque as Unimeds atendem a uma cadeia de cidades da região. E a Vale dos Sinos, então, eram 11 cidades e eu comandei os serviços próprios deles. Ali abrimos pronto atendimentos, serviços diagnósticos e sempre trabalhando em cima do planejamento. Mas, novamente, muito forte o desenvolvimento das lideranças. Eu me lembro que o dia que eu estava saindo, eu recebi o maior presente que eles puderam me dar. Era uma foto do último dia em conjunto com eles, uma alegria, e eu tenho, onde eu trabalho, eu tenho a foto das equipes com quem eu trabalhei. Isso para mim me fortifica, me faz lembrar como eram as pessoas, como é que elas iam reagir em certas situações. E dali eu fui convidada para trabalhar no maior grupo de saúde do país, público-privado, o Grupo Hospitalar Conceição. 154 estatais, federais. Eu era uma das 4 mulheres a comandar uma estatal e desse tamanho. 9.555 funcionários o dia que eu entrei. 1.700 leitos. A maior residência médica do estado, 57 cursos quando eu entrei, 58 que era o total de cursos em medicina disponíveis, 58 foi fechado. Um CAPS, 12 postos de saúde, uma UPA e 2 hospitais em casa. Fora os 1.700 de 4 hospitais, que era o Conceição Criança, o Fêmea e o Cristo Redentor, nós tínhamos a internação em casa, internação domiciliar. 2 hospitais, em torno de 400 pessoas internadas em casa. E tu ficou por quanto tempo nessa? 3 anos. Ou seja, tu não dormiu por 3 anos, é basicamente isso. Imagina. Foi uma experiência, foi um doutorado para mim. Um doutorado. Eu aprendi muito com os gerentes de cada uma das unidades, porque eu tinha 24 gerentes na época, 2 diretores, um técnico e um administrativo financeiro, e aí nós fazíamos a gestão de toda essa saúde e parte de educação ligada à saúde. Eu digo, para mim foi um crescimento. Eu posso ir em outras instituições, mas não vai ter a magnitude do tamanho do problema que eu passei no Grupo Hospitalar Conceição. Eu digo, foi uma satisfação poder dirigir aquela instituição com um orçamento gigantesco. E eu me lembro porque eu era ligada diretamente ao ministro da Saúde, na época era o Ricardo Barros, que eu ganhei 3 missões. Primeiro, a instituição tinha um déficit acumulado de 3.168 bilhões. Uau! E 3 anos depois, ela estava em 728 milhões. Baixou significativamente, poderia ter zerado. E 4 meses depois, numa sentença, eu sei que foi baixado e terminou o déficit da instituição. Conseguiu zerar. Sim, isso muito porque isso os hospitais às vezes não estão atentando. E isso faz parte da gestão. Mas as pessoas precisam trabalhar, fazer parcerias com outras instituições para que isso chegue aos hospitais. O Hospital Conceição, o Grupo Hospitalar Conceição, era um grupo público, 100% SUS, federal. Eu recebia dentro do orçamento recurso para tributos e contribuições, eu pagava, saía de um ministério e ia para outro ministério. Da porta ao lado. Sim. Então, nós entramos, foi trabalhado no processo de isenção
tributária e de contribuição. E no final dos 3 anos nós estávamos com isso vencido. Eu me lembro que cada degrau no processo que ia se vencendo era um grito, era uma conquista. alegria, era uma participação de várias áreas, e isso foi muito importante para a instituição. O Adri, tu tá falando do processo do sistema, né, de saúde, e a gente sabe que no Brasil a gente tem um sistema de saúde público bastante avançado, né, comparado com outros países em termos de prestação de serviço. Uhum. Mas ainda assim tem toda essa questão de ineficiência, né, mas eu digo que o atendimento à população, ele acontece. Sim. Né? Ao contrário de outros lugares. Como é que o que tu acredita que é exatamente o problema? Por que tem tanta ineficiência? Porque as instituições não conversam, as pessoas não estão tão comprometidas. Às vezes o recurso não chega ao hospital, e aí não é porque alguém não enviou. O hospital, a gestão do hospital, pode entrar no site do governo federal, estadual, municipal e ver que o recurso chegou. E eu vou lá e bato na porta da onde chegou o recurso. O recurso é da instituição e dali precisa ser trabalhado. Então tem um pouco de desconhecimento da parte dos recursos, mas também às vezes chegou, mas não entregaram. Então, é papel do gestor da área de saúde ir lá conversar. Controlar isso também. E controlar isso. Isso faz parte. É uma receita, é um custeio que entra. Mas daí tem o faturamento contra as AHs, que são a internação, os exames que são cobrados, que é um faturamento também que tem. Mas é muito processo. Eu não sei, Adri, se na tua visão, e até quero ouvir a opinião do Cris também nesse momento, a gente tem uma diferença de cobrança de eficiência no setor privado e no setor público, né? A régua, né, como o Ferrari mencionou, ela é diferente num ambiente e no outro, né? A puxada da coisa. Na tua visão, Cris, tu acha que isso contribui para a gente ter ineficiência, assim, digamos assim, o pessoal às vezes ter alguns profissionais olharem e dizer, não, isso é setor público, então talvez eu não precise estar tão comprometido quanto eu deveria. E no setor privado, essa puxada pega mais aqui, forte. pergunta difícil. Tô até me ajeitando aqui. E eu quero responder também. Eu acredito que a Adriana consiga responder isso com mais propriedade do que eu. Mas o que eu percebo, tá? Tenho a felicidade de trabalhar e colaborar com alguns órgãos públicos, né, especialmente as prefeituras municipais. Eu vejo que existe um acervo, um ativo de talentos absurdo, enorme. Eu percebo isso, funcionários extremamente capacitados e preparados, e muitos deles desejosos de realizar e de fazer essas transformações. E talvez, não sei, eu estou inferindo aqui, né, mas eu acho que o exemplo que a Adriana nos traz é que muitas vezes o próprio sistema acaba engessando, acaba impondo dificuldades. Ela está me falando um processo de 3 a 4 anos, um pouco mais talvez, para conseguir fazer um ajuste de contas dentro de 2 casas dentro do governo federal, quer dizer, vizinhos que deveriam estar colaborando e trabalhando juntos, colocando empecilho, colocando impedimento para que o serviço avance. Esse é um dos problemas. Eu sei que não é o único problema, né? A gente tem questões políticas e politiqueiras, a gente tem questões de corrupção, Claro. Né? E agora, claro, para responder isso com precisão, teríamos que pegar um caso específico. Não dá para generalizar. Eu concordo contigo quando tu diz assim, nós temos um sistema de saúde exemplar. Sim. Né? É estudado por outros países que querem implementar soluções de saúde, porque saúde é difícil de resolver, seja no privado, seja no público. Não é uma questão... A gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o sistema de saúde, a pessoa tem atendimento, só que ela tem que pagar por isso, e se ela paga, usa, não paga, morre, né? Sei lá, ou não é atendido. Não, morrer não morre, mas fica devendo. Fica devendo, Né? exato. E o valor alto. Os exato. valores são altos. E essa é uma das coisas que a gente, em geral, no Brasil, a gente sente. Não, a saúde é cara? Sim, mas ela é cara no mundo inteiro, não é só aqui. Né? Jimmy, eu vou te responder um pouco que a segunda... Com histórias de perrengues, sabe? a segunda missão era que o ministro me deu,
E aí vem a terceira que vai ajudar a responder essa questão. A segunda era, a instituição tinha um passivo trabalhista muito grande, que as legislações mudavam e não atendiam conforme a legislação, e aí haviam processos. Mas o terceiro, que eu achei que fosse o mais fácil, não foi o mais fácil. Ele me pediu para que as pessoas que ali trabalhassem, elas fossem valorizadas, elas se sentissem valorizadas, partícipes do processo onde elas estavam inseridas. Eles eram funcionários, concursados, todos, com uma idade média de trabalho já de 25, 30 anos. Profissionais maduros. Maduros, com formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, grandes pesquisadores. E aí, como fazer para motivar aquelas pessoas, aqueles profissionais, a desenvolver o máximo deles? Aí eu já tinha terminado dentro do Instituto Eckert, eu fiz um curso de administração com foco em times, equipes de alta performance. E eu disse, nossa, nunca um curso caiu tão bem. Tão acalhado. Esse é o trabalho de conclusão. E aí é conversar com as pessoas, com os setores, o que estão fazendo, o que poderiam fazer. Ah, nós poderíamos ter feito e não foi feito ainda por quê? Às vezes situações pequenas, uma pequena reforma, uma alocação de recurso, entrar para o SUS solicitando credenciamento daquele serviço. Gente, eu saí depois de 3 anos, eu vi aquelas equipes motivadas. Eles se valorizando do trabalho que estavam fazendo. No último dia eu mandei uma carta, eu escrevi ela, escaneei ela e passei para o e-mail de todos os funcionários, dizendo que eles continuassem o trabalho, que eles estão fazendo um excelente trabalho para o SUS, eles estão fazendo um serviço essencial e estratégico para o município, para o estado, para o país. A saúde todo mundo usa, todo mundo precisa, independente da classe social, e que vocês fazem a diferença. Gente, eu recebi tanto retorno positivo, e um deles, de novo, eu destaco. O senhor da portaria lá na frente, quando a gente entrava com o carro, eu baixava o vidro e dizia, bom dia. Eu saía para o almoço, eu não sabia se era o mesmo, já tinha trocado, que às vezes o vidro não fechava e abria tão rápido, e dizia, bom dia, boa tarde, oi. Às vezes ele saía da portaria e ia trabalhar no elevador. Bom dia! Ele disse, esse senhor mandou, Adriana, às vezes tu chegava a dizer 10 vezes por dia. Bom dia, boa tarde, olá, ou um sorriso. E isto vai fazer falta em nossa instituição. Então, assim, ó, é valorizar as pequenas coisas, tu ser simpático, as pessoas são parte da tua equipe. Sim. E tem um outro apelo, né? Que nesse desafio, eu imagino que o Cris, por sempre estar atuando, desenvolvendo equipes, motivando times, tem um desafio extra, que é o grau de maturidade das pessoas, né? Eu não sei se tu enxerga isso como algo extra, porque às vezes a pessoa, ela já cumpriu uma jornada. Mas é a maturidade, tá falando do líder ou maturidade da pessoa? Porque na realidade, de uma pessoa que tá começando agora a trabalhar. Não, é tempo de carreira, me expressando melhor. É tempo de casa, digamos assim. Cara, isso não determina nada, eu acho. O fato de ter 25 anos ou ter acabado de entrar, o cara pode ser maduro ou não ser maduro. Não, eu digo pra reengajar as pessoas, pra remotivar as pessoas. Mais um presente. A Adriana tá nos trazendo aqui algumas coisas que... Esse é um episódio histórico, tá? Os seguidores do Jogando pra Plateia, atenção. Ele vai jogar isso para a plateia, hein? Ele vai jogar isso para a plateia. Olha só. Não, mas de fato, porque nós estamos... Olha só a descrição que a Adriana nos deu. São profissionais que são extremamente bem pagos, absurdamente bem preparados, quer dizer, são profissionais que em qualquer lugar do mundo onde eles forem, eles vão ser respeitados pela reputação, pela história, pela formação. Pagou mais, aumentou salário para que eles se engajassem e fizessem essas transformações? Não. Principal lição aqui, ela ouviu o que eles tinham a propor e criou as condições para que as coisas acontecessem. Isso acontece com um doutor ou com um pós-doutorado e acontece com o porteiro também.
É fantástico porque ela mostra as duas situações. Ontem à noite a gente entrou nessa discussão, eu estava com uma aula do MBA em gestão de equipes de alto desempenho, casualmente, e a minha provocação não foi para as pessoas mais formadas. Como é que eu consigo, com aquele que tem menos formação, com aquele que tem menos condição? Eu atuei com equipes que ganhavam um pouco e não tinha como pagar mais. Mas é possível conquistar o engajamento delas? Sim, é. Porque os seres humanos eles não são medidos em reais. Nós facilitamos as medidas em dinheiro, que é um padrão fácil, é uma medida simples. Agora, o quanto eu coloco da minha dedicação, do meu esforço, da minha alma naquilo que eu estou fazendo, não tem dinheiro que pague. Exato. E é justamente isso que ela está trazendo para a gente, né? Se eu quero fazer esse engajamento, e não importa se a pessoa tem muita experiência, pouca experiência, se ela tem muito conhecimento ou pouco conhecimento. Nós, seres humanos, respondemos a esses estímulos. Nós queremos fazer parte de algo que seja maior do que nós mesmos. Nós queremos mostrar que nós somos capazes. Nós queremos nos desenvolver. Basta o que, então, como líder, criar um ambiente para que isso floresça, né? E a maior parte das empresas acha que depende de um estímulo financeiro, uma premiação, e não é nada disso. Cris é um exemplo, uma das unidades, a materno-infantil, é referência no estado de gestação de alto risco. Fazia 51 anos que não havia uma reforma. Então, a legislação... 5 décadas sem reforma. Sim, e na visita que nós fizemos lá, eles já tinham pronto tudo que eles precisavam, como eles precisavam. Era só a equipe de engenharia colocar no papel, que já estava semi-pronto. Estava encaminhado. Era eu visitar a instituição, a unidade, e eles tinham pronto até como conseguir o recurso. Eles me deram... Era só colocar em A prática. tarefa estava pronta. Por favor, me deixa fazer. E isso foi logo no início, e um mês antes de eu sair, foi a inauguração da unidade, e o brilho no olhar das pessoas por terem realizado aquela reforma, sobrou recurso, reformaram a neonatal com o recurso que nós tínhamos captado. E aí, eu acho que aí é o querido da equipe. Aí eles chamaram os diretores, e como a materno-infantil, uma gestação, eles mandaram uma plaquinha. Nossa, chorei, até não queria mais, né? Eu sou emotiva. Emoção, né? A plaquinha dizia que a unidade materno-infantil é uma gestação. Mas o que foi feito em 3 anos foi uma gestação de gestão dentro do grupo. Então, é isso. Eu digo, eu vou levar aqui sempre. Esses resultados são legais, né? Mas o ponto que eu fico pensando é o que é de fato escasso, né? Se a gente tem capacidade intelectual, tem dinheiro, como é que tem processos, como é que tem condições de fazer as coisas. Mas tem dificuldade, sim. Eu vou relatar dificuldades. Eu entendo, assim, que mas existem eu entendo, mas como é que as dificuldades de certa forma estão lá para ser ultrapassadas. Isso quer dizer. E o que precisa, na realidade, o que é escasso, na realidade, é pessoas com energia suficiente para motivar as pessoas a construir alguma coisa. Verdade. E assim, isso é escasso. E, verdade. É verdade. Claro. Eu concordo com grande parte que você está falando. Pessoas motivando pessoas se consegue o impossível. O que falta é energia. Eu me lembro que uma vez eu estava em Brasília. Eu ia toda semana, pelo menos 1 ou 2 dias para Brasília. E nós tínhamos todo um projeto de um hospital oncológico de 8 andares, porque o Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de câncer. E entrava 25% dos pacientes que entravam na emergência do Conceição eram câncer. Nossa, 1/4 muito alto, porque Bastante. o Hospital Conceição é referência praticamente para o estado todo. Então vinham casos muito graves, e aí dava 25%. E aí nós fizemos um projeto, estava todo pronto, trabalhamos nele, criticamos ele, e aí eu disse, como é que eu vou conseguir recurso agora? E aí nós fomos para Brasília, pedimos audiência com os senadores, com deputados federais, mostramos o projeto, eles têm as verbas anuais,
e nós mobilizamos e conseguimos o recurso para construir um hospital. Uma unidade inteira. 8 andares. Sim, só 16 mil metros quadrados. oncológico. Eu digo, mas tu tem que ser persistente. Mas teve energia, o ponto do que o Ferrari falou, né? De ir até lá, batalhar e mas movimentar a coisa. é que energia em si não é suficiente, eu quero dizer. Mas que a energia é extremamente importante, mas é que é a vontade de fazer alguma coisa. É de chegar e criar alguma coisa que esteja relacionada com um propósito que possa aglutinar o interesse das pessoas para poder fazer uma transformação. Mas eu tinha uma equipe por trás, vários médicos oncologistas, infectologistas. Adriana, eu vou junto, porque eles vão pedir dados. Ou seja, eles tinham comprado a briga também, junto. Nossa, mas, assim, toda a equipe. Eu acho que nem... Talvez, de repente, nem toda a equipe. Eu acho que, de repente, tem uns 10 a 20% no grupo, assim, que tá desesperado pra ver alguém que vai levantar a mão, assim. Porque essa hora que levanta a mão, ele vai dizer assim, eu vou junto. Assim, a sensação que eu vejo Tamanha a vontade de fazer. Mas, assim, é engraçado como é que essas 20 pessoas, nenhum deles se levantou o braço sozinho, entendeu? Eu acho engraçado que eles estão ali, assim, pilhados. Existe mas, ciência assim, pra isso, Cris? Porque existe ciência pra isso, porque realmente, né, quando tem algum problema pra ser resolvido organizacional e alguém se prontifica, um monte de gente aparece, não, eu também tô junto apoiando, mas nenhum dos outros... Alguém tem que dar o primeiro passo. Exato. A gente poderia fazer um paralelo, né, o Ferrari é envolvido no sistema de inovação, aqui a gente tem um ecossistema pródigo, nós somos um dos menores estados em população e em área, por exemplo, mas a gente é uma potência em geração de ideias inovadoras e negócios inovadores. Olha só, o cara que começa uma startup, ele está num ambiente de absurda incerteza, ele sabe que a chance dele ter sucesso é muito pequena e mesmo assim ele consegue juntar um grupo e avançar. Né? E a gente consegue, num país como o nosso, que a gente tem muitas dificuldades estruturais, produzir alguns unicórnios. Pô, isso é fantástico. E a mesma pegada, tanto no privado quanto no público. A gente até pode fazer essa relação e dizer que isso é um processo de intraempreendedorismo, né? É uma palavra comprida. Intraempreendedorismo. Exato. É você chegar e conseguir fazer o processo de empreender dentro de uma organização que já esteja com a sua estrutura montadas, né? A empreender você está criando do zero, vamos dizer assim, né? O intraempreendedorismo é você fazer isso dentro de uma estrutura que já está organizada. Isso, e fazer essa transformação. E aí eu fico pensando, né, por que a gente tem essa dificuldade de cultivar esse espírito, né? De tanto um como de outro. Por que a gente trata mal os empresários, trata mal as pessoas que querem chegar e transformar uma organização? Por que eles não são premiados no sentido de chegar e... Porque a zona de conforto é muito gostosa, Ferrari. Vai ganhar igual, né? Vai ganhar igual. As pessoas não querem sair do Vai ganhar quentinho. igual, né? O salário tá certo. Não me cutuca aqui no meu cantinho, pô, me deixa quietinho. Eu acho que esse é o maior problema, assim, na verdade. É que as na pessoas verdade, cara, como é que é? Se tu pensar bem mesmo, tu acaba perdendo dinheiro. Assim, o cara vai montar uma startup, coisa parecida, às vezes ele chega e fica podre de rico, tudo bem. Mas assim, a maior parte das vezes ele estragou a vida dele, perde esposa, perde não sei o quê, perde todas as noites de sono pra poder fazer alguma coisa acontecer. Eu fico imaginando que também é a mesma coisa numa organização. Mas é muito mais divertido, né, Ferrari? Pensa, desafiar a situação e propor algo inovador é muito mais divertido. Eu acho mais engraçado é a alternativa. Como é que é depois com 100 anos de idade lá, como é que é no leito de morte, morrendo e coisa parecida. O que eu fiz? Cara, eu fiquei quietinho pra não atrapalhar ninguém. O que quisesse, sair da frente. Sair da frente. Só observei. Só observei. Eu vim aqui a passeio. Eu vou aproveitar para chamar o chat aqui, tem bastante gente comentando. Obrigado a você que tá assistindo. Se você não está inscrito ainda no canal de Jogando Pra Plateia, clique aí no inscrever-se, no sininho. Ajuda a gente a crescer esse movimento. A Milene tá assistindo, falando da Adriana maravilhosa. A Marlene Baum, comprometida, inteligente e sábia. Alguns adjetivos para Adriana. Uau. O Leandro Blume também. Vocês estão na presença de uma grande gestora da área da saúde, com experiência vasta no segmento, conhecimento fantástico. Deixa eu ver aqui, teve uma sugestão de a gente chamar alguém aqui, Ferrari. O Juliano Barbosa falou assim: chama os meninos do Sound Trio. Então vamos pensar em chamar essa galera aqui para conversar com a gente. Muito bom assunto, vários elogios. Parabéns a todas as iniciativas. Tem bastante gente aqui acompanhando esse papo. Obrigado aí, pessoal, por estar... Não fui cancelado ainda? Acompanhando a gente. Não, Ferrari, talvez não seja nesse todos episódio. queridos, uns queridos trabalharam comigo numa instituição, outra, amigos. É bom ouvi-los. É legal, bom. todo mundo te acompanhando. Isso aí. Todo mundo te acompanhando. Bom, Jimmy, saindo lá do Grupo Hospitalar Conceição, eu fui convidada, então, a ir para Caxias, onde fiquei sabendo que o Cris é de Minha Caxias, Isso. hoje, antes de começar o programa.
E então, para trabalhar na Unimed Nordeste, a Grande Caxias, são 17 cidades. Nordeste do Rio Grande do Sul. Isso. Tentando me localizar também. A Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Ó, gente, menino. Bom, e aí então a diretoria e o conselho de administração me colocaram 11 objetivos estratégicos aí para trabalhar. Ações bem importantes na redução de despesas, de custos, que tem uma diferença bem importante, aumento de receita, alguns serviços não estavam sendo sustentáveis olhando isoladamente, olhar a acreditação à ONA, porque eles já tinham acreditação e um ano antes tinham aberto o segundo prédio ao lado do hospital, que era materno-infantil, que ainda estava devagar, ele não estava sendo sustentável, então ações para trabalhar ali, tornar a estrutura do complexo toda 100% digital. Exemplo, tinha o bloco cirúrgico, a materno-infantil, já estavam 100% digital, mas outros serviços não. Então, o usuário poderia entrar pela emergência, uma gestante, ir para o centro obstétrico, ser internada, mas a entrada dela não estava 100% digital, então uma parte não estava integrada, então era trabalhar para conseguir esse objetivo também. Neste período passaram 6, 7 meses e aí começou o quê? O que temos hoje ainda, a nossa pandemia. A pandemia. Agora a gente vai ver histórias de uma gestora enfrentando a pandemia. Agora o papo vai pegar fogo. Esse momento eu digo crítico. Isso é uma história realmente porque eu passei por isso. Então nós estamos no mês de janeiro e começou toda a divulgação a nível mundial do Covid e começamos a se preparar. Mas não chegava no Brasil, não dava o primeiro caso, mas vamos se preparar comprando medicamento, material, EPIs, quais são os equipamentos que precisa para esse tipo de atendimento. Já em janeiro vocês estavam com essa visão? Lá no final de janeiro, na última semana de janeiro, houve a primeira reunião entre o controle de infecção com a doutora Alessandra, os médicos da UTI, uma equipe de gestores, a doutora Denise e o doutor Primo, que fazem deshospitalização de pacientes clínicos, o diretor técnico do hospital, o doutor Vinícius, mais o diretor de serviços próprios, o doutor Vicente, com todos os gestores, como é que nós vamos trabalhar isso? Quem fica com o quê? Cada um saiu com missão ali. Nós temos aqui 10 bombas, cada um vai ficar com uma. E aí o acompanhamento. Nós construímos uma unidade para receber, separado das demais unidades. Na internação, onde eles ficariam, na UTI, como ficaria, quem atenderia, como atenderia, a prática e construção de protocolos, muitos treinamentos. E aí na última semana de março fui contaminada. Peguei o Covid, fiz o teste, fui contaminada. Mas já tinha casos chegando nessa época. Sim. Quando que começou a chegar caso para valer assim? Na segunda quinzena já de março já começou a surgir em casos. Tanto que nós abrimos a nossa unidade de atendimento separado, pronto atendimento, tanto pediátrico quanto adulto separado do restante. Nós já tínhamos leitos para atendimento à unidade só para Covid e tinha onde atender os pacientes dentro da UTI, como iam fazer os exames, tudo certinho. E aí eu faço o teste, sentindo alguns sintomas Covid. Bom, fui super bem recebida por todos, dizendo, Adriana, tu vai ter que ficar em casa e eu preciso estar junto com as pessoas. Eu sou, como eu falei pro Cris, eu preciso contato, eu preciso estar vendo, eu preciso entrar numa unidade, enxergar que está tudo bem. Eu passo nos corredores e pergunto, tá precisando de alguma coisa? Tá perdido? O que eu posso ajudar? É isso, eu tenho que estar envolvida. E aí, então, eu fiquei uma semana em casa. E na sexta-feira, dia 3 de abril,
já vinha gradualmente aumentando os sintomas e aí a equipe da Unimed, todos envolvidos, a Adriana, vem para cá. Peguei meu carro, fui, cheguei na emergência, em menos de 1h30 eu estava na UTI e entubada, direto. Então, a equipe toda estava me esperando. Eu me lembro quando eu entrei no primeiro leito dentro da UTI, o rosto dos médicos, doutora Denise, doutor Marcelo, a doutora Annelisa que me entubou, a enfermeira. Eu passei os olhos para ver quem é que estava ali naquele momento. E eu fechei meus olhos e eu disse, eu estou em excelentes mãos, porque essa equipe, ela é boa, ela é muito boa, ela foi treinada, ela foi desenvolvida e eu fiz parte disso. Então eu estou colocando nas mãos deles a minha vida. 17 dias depois eu acordei na UTI. Então eu fui entubada no primeiro dia, 4 dias eu fiz hemodiálise direto. Nossa. Eu tive 2 princípios de AVC. Entre o 11º dia, eu sedada, porque a gente fica sedada, eu me desentubei dentro do leito, dentro do box, eu estava sozinho. Eu me desentubei e tirei o acesso central. Eu me lembro que o coordenador da fisioterapia, eu digo, é um anjo na minha vida. Ele dizia, Adriana, tu tá conseguindo respirar, porque o acesso... E eu me mexia dentro e não tinha reação. E aí ele começou a fazer a massagem para estimular até que toda a equipe entrasse, porque era o primeiro mês de Covid e tu tem que ter toda uma prática de te vestir completamente com todos os EPIs necessários para adentrar dentro de um leito de UTI, um leito clínico de Covid, ou fazer um exame em alguém que tenha Covid. E aí a equipe entrou, mas ele foi o salvador da minha vida naquele momento. Ele fez tudo o que uma equipe precisava fazer, enquanto que a equipe não conseguiu entrar, se estava se paramentando. Então, quando eu acordei no último dia na UTI, as pessoas curiosas passavam, abanavam, só que com todo aquele aparato de EPIs, eu não conseguia reconhecer. Quem é. Pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C. E aí, naquela semana, eles colocaram aqueles crachás com a foto do rosto sem os EPIs, para dizer, atrás daquelas máscaras, daqueles EPIs, todos estou eu. Isso foi muito importante. E aí, então, eu acordei e tive meu primeiro grande susto. Uma grande alegria, mas um grande pavor. No último dia, quando eu estava em casa de Covid, o pessoal ia me mandando os e-mails, trabalhos, eu revisava, mandava de volta. Continuou trabalhando normalmente? Normal. A gente precisava que as coisas tivessem tudo funcionando. Um home office como qualquer outro. E aí, 5 horas da tarde, eu aprovei o protocolo de morte. E o protocolo de morte tem uma parte... quando a equipe identifica que está nessa situação de fazer uma ligação com a família, se eles querem fazer uma videochamada para ver o paciente, se ele tem uma interação ou não. Normalmente não tem interação nenhuma, é a família olhando a imagem. E eu acordei e entrou uma mulher, eu sabia que era uma mulher, depois eu soube quem era, e trouxe o tablet para mim. E aí, quando liga o tablet, eu vejo meu filho, que foi um momento de tanta alegria, só que ele não estava sorrindo. E tu lembrou do protocolo? Ele estava muito assustado, Ele é médico, Thales Daniel Acker, ele se formou há 2 anos, ele que acompanhou com a equipe de intensivistas,
Mas quando ele me viu abrindo os olhos, para ele foi uma coisa muito forte, porque foi muito pesado para ele. E ele não conseguia sorrir, não conseguia falar. E eu disse, meu Deus, eu estou no protocolo de morte. E eu parei. Que curiosidade, eu né? Já bloqueei. pensou que doideira. Então, olha o que pode ser um momento de alegria, mas eu e um grupo que trabalha dentro do hospital sabia que existia, que era dessa forma. Um paciente só vai enxergar a alegria de estar vendo as outras pessoas. Sim. Porque eu não conseguia falar, porque eu estava saindo de uma intubação. Tu não consegue verbalizar nada. Tu não Tudo consegue debilitado. movimentar a mão. A única coisa eram os olhos. E aí E o teu veio... filho também estava surpreso, não conseguiu explicar o que Isso. estava acontecendo. Foi o momento mais alegre, mas um grande susto. Então, são histórias que a gente tem aí. Mas o mais importante, eu fiz agora, em 20 de abril, 1 ano. Aniversário. Aniversário de 1 ano. E realmente eu agradeço toda a equipe lá que fez o atendimento, porque eu tenho certeza que fizeram por mim, fizeram pelos demais. E a gratificação a equipe tem na melhora dos pacientes. E até janeiro, quando eu estava deste ano com eles, no final de janeiro, nós tínhamos o mais baixo índice de mortalidade de Covid. Então, um índice muito baixo. E isso é gratificante para as pessoas que trabalham ali. Isso é Ou seja, conquista desenvolve uma que não equipe tem- a ponto de confiar a sua própria vida a ela. Essa de Olha, fato, de realmente, fato. eu Esse- digo assim, sabe aquela chata? Eu fui a chata. Acompanhei todos os processos e depois eu disse, vou Agora eu vou ver se conferir. funciona. Agora eu vou testar pra ver Vou se ver tá se, funcionando. vou ver se funciona. Mas realmente é uma equipe fantástica que trabalha lá. Nós tivemos outros casos gravíssimos que os pacientes saíram e era uma vibração, saía aquela imagem saindo do corredor por maca, por cadeira de rodas, pacientes. Imagina a comemoração. É uma festa. Só que isso não terminou ainda, né? Nós tivemos que pensar não no plano de contingência 2, 1, 2. Ele foi até o 7º e 8º plano de contingência. Nós tivemos que ir preparando, porque um hospital não está preparado para tudo isso. Nenhum hospital estava preparado para isso. Então, tem instituições como Caxias, tivemos que fechar o bloco cirúrgico, utilizar a sala de recuperação, mais as salas cirúrgicas para pacientes de UTI, fechar uma endoscopia, uma colonoscopia e fazer uma UTI, fechar um andar e colocar toda a questão dos oxigênios, abrir uma UTI. Então, pararam alguns serviços de saúde mais brandos e foi se dando prioridade para pacientes graves de Covid, com certeza. E aí que eu digo, a equipe fez toda a diferença novamente. Em cada montagem de plano de contingência tinha um responsável, um enfermeiro, e aí mobilizava a equipe. E a gestão de pessoas nessas empresas de saúde é primordial, é indispensável. Por quê? Nós estamos numa pandemia. As pessoas que trabalham às vezes em 2 instituições de saúde. Tem sobrecarga de trabalho. Sobrecarga. Em carga horária. Muitas vezes, em 2020, não chegaram a ir para casa. Muitos profissionais que trabalhavam na saúde tinham filhos, moravam com pais, com pessoas idosas. Então, teve um distanciamento muito grande. Morar em outros locais. Tinha uma questão emocional muito grande envolvida. Quer dizer, abriram mão da sua própria vida para poder estar envolvidos em uma... E aí, profissionais começaram a fazer escolha de 2 trabalhos, 1. E escolhiam qual? Escolhiam aquela instituição que ouvia eles quando eles estavam desesperados, ajudava eles na questão da doença, se tem um SESM, um serviço que dava assistência à saúde, precisava de psicólogo, de fisioterapeuta, porque os pacientes
funcionários se contaminaram também. Não quer dizer que se contaminaram dentro do hospital, contaminaram fora e ficaram doentes. Então, eles foram afastados, voltaram, precisavam de fisioterapia, precisavam de um psicólogo para conversar, precisavam de estrutura. Eles davam preferências, e dão hoje ainda preferência, funcionários, médicos, às instituições que deram ouvido a eles. Exato. Deram atenção a eles. Quer dizer, é uma coisa elementar, né? Para mim poder cuidar dos outros, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu preciso desse apoio. Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Assim, a visão de quem está afastado, quem não participa, né, do Sistema de do saúde. sistema de saúde, né? Uhum. É que lidar com a vida e a morte faz parte dessa atividade, né? A gente entende que quem está, por exemplo, trabalhando numa UTI enfrenta isso todos os dias. E não é uma questão de perda, é uma questão de fazer parte da realidade, né? Eu entendo isso, que todos os recursos, todo o esforço, ele é investido aí. E eventualmente vai conviver, né, com as perdas. Isso é terrível, né? Eu acho que tem que ter um controle emocional muito grande. E a pandemia, ela trouxe, e essa é a minha pergunta, né? Se houve uma mudança em grau de intensidade, porque, por exemplo, agentes contaminantes, né, e doenças graves, elas sempre acompanharam, tanto que o combate à infecção hospitalar é uma das grandes bandeiras em quase todos os hospitais, né? Sim, Que sim. é um problema recorrente, né? Que tamanho foi, que intensidade foi essa mudança com a chegada da pandemia? Essa é uma pergunta. Uhum. E colado a ela, né, que impacto trouxe para as pessoas? É essa questão do convívio da família, de escolher, né, o trabalho, mas chegou a impactar assim, de maneira muito grande o efetivo em si? Houve perdas de efetivo? Sim. Então, na região de Caxias é um polo de saúde bastante grande, são 6 hospitais. E a mão de obra sai das mesmas escolas. E naquele período já houve uma redução da formação de profissionais. E no mesmo período que houve a redução de formação de profissionais, houve um aumento na captação de profissionais, porque se abriu leitos, abriu serviços, abriu UTI. Abrir um leito de UTI, eu preciso uma pessoa para cada 2 leitos. Do clínico é 1 para 6. Então, olha a diferença, é 3 vezes mais uma UTI. E onde estiveram os pacientes na maior proporção? Na UTI. Então, precisava de profissionais de UTI. Só que na formação de um curso técnico, de uma graduação em enfermagem, não formam os profissionais para essas áreas. Precisa entrar numa unidade clínica, precisa de uma experiência, ou fazer especialização e para atuar. Então, não tinham profissionais prontos, tu precisava treiná-los, entrar nas unidades básicas, nas mais básicas da instituição, pegar profissionais ali, capacitá-los para ir para uma UTI e mesclar ainda as unidades de UTI. Profissionais mais preparados, entrando sendo capacitado. Eu digo capacitação, leva mais de 6 meses para um profissional de UTI. Não sai de um mês para outro. Não. E aí tinha a questão dos profissionais também adoecerem, que em torno sempre de 10% dos profissionais estavam fora. Não é porque estavam doentes, porque a legislação dizia que se tem um marido, uma criança com Covid, tu também ficava um período afastado. Então, tinha o afastamento não pela doença do profissional, mas porque em casa. Isso. Então, se tinha perda de profissionais. E a questão é maior de sensibilização quando interna alguma pessoa conhecida. Então, a primeira semana eu internei. Na mesma semana entrou uma enfermeira, coordenadora da materna infantil. Isso vai abalando o moral da equipe. Eles estão com uma responsabilidade muito grande. E aí, na região, faleceu um fisioterapeuta, era uma pessoa muito conhecida, então abalo emocional. Então, as pessoas que trabalham na saúde precisam ter um acompanhamento de pessoas para trabalhar o luto.
para trabalhar lidar o psicológico com as perdas. do profissional. Eles estão precisando ser ouvidos. As instituições precisam colocar profissionais para ouvir esses profissionais que trabalham nesta área. Muitos não estão fazendo isso está aumentando o problema, porque a gente não sabe qual vai ser o reflexo daqui para frente com essas pessoas que estão trabalhando na saúde, que já tiveram Covid. Na linha de frente. Os né? efeitos ainda vão vir. Claro. Então, nós precisamos, quando eu digo nós lideranças de equipes, profissionais de RH, fisioterapeutas, psicólogos, precisam estar próximos dessas pessoas e acompanhando e tendo um plano para trabalhar com elas. Isso é muito importante. Muito legal, Adri. Bom, muito inspirador, né? Poder ouvir tudo isso, né, Cris? O Cris que tá direto aí dentro de várias empresas atuando, construindo times, esse processo de motivação, de fazer a pessoa encontrar dentro dela um motivo para construir as coisas e para se dedicar. Talvez, na minha visão, seja o maior desafio, né? Fazer a pessoa encontrar nela o motivo pelo qual ela vai fazer as coisas e talvez seja o que surte mais efeito, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E nessa situação agora de crise, né? A gente está numa situação onde está cheio de incertezas. Então, na verdade, você tem que chegar e fazer experimentações, testes, forçar um pouquinho a situação para tomar decisões difíceis, no caso, né? Chegar tipo assim, né? Tem que tirar uma unidade de operação para fabricar uma outra unidade. Quer dizer, é uma operação de guerra. A gente tem que fazer escolhas. Sim, a gente está no meio de uma guerra. E sem perspectiva de... Enfim, a gente tem uma esperança do resultado das vacinações, mas isso não é garantia de acabar... Hoje, a única esperança é o aumento do percentual de vacinados. E trabalhar ainda com distanciamento. Hoje nós estamos aqui numa distância, chegamos com máscaras, a lavagem de mãos, os cuidados que não devem mudar de maneira nenhuma por enquanto. Baixou um pouquinho de fevereiro e março, agora em final de abril, início de maio, a ocupação dos hospitais. Nós estamos saindo de uma segunda onda e lá no Oriente estão noticiando a terceira onda. Quando nós estamos saindo da primeira onda, que eu estava em Caxias, e nós já estávamos com 70%, 80% de ocupação dos leitos, vamos voltar numa normalidade, eles estavam falando da segunda onda. Uhum. Eu me lembro dos meus diretores, não vai voltar ao normal, vamos se preparar mais ainda. Que vem o próximo baque. Que vem uma situação mais forte. E aí nós estamos mais preparados para receber essa segunda onda. Então, preparemos-nos, hospitais, casas de saúde, porque a terceira onda vai vir. Pode ter um impacto diferente, numa graduação diferente. Talvez porque a gente já tenha aprendido a lidar também. Né? Lidar, ter cuidados, e nós já estamos aqui no Rio Grande do Sul, estamos 18% vacinado. No Brasil depende do estado um pouco diferente, mas nós temos ainda algumas semanas para isso acontecer diferente. Então, a vacinação é muito importante, os idosos já estão com um percentual muito maior. Eu vi uma reportagem de grandes administradores aí, os percentuais caem 3 vezes em relação ao que estava ocorrendo. Isso já são ótimos índices e os cuidados precisam permanecer, com certeza. Eu acho que essa chamada é importante para quem está nos escutando que fique atento, né? Que o fato de estar avançando consistentemente a vacinação ainda não nos livra dos cuidados sanitários, né? É importante a gente... E com isso, em Caxias, eu acabei saindo e fui convidada a ir a Canoas, que é um município da grande região de Porto Alegre, e assumi a saúde de um hospital grande, que era o Hospital Universitário, de quase 600 leitos, 568, um pronto-socorro de trauma gigantesco, referência para quase 170 cidades, uma UPA, que depois virou 2 nesses 2 meses, e CAPS, que também estavam englobados aí, mas um número de funcionários bem inferior ao Conceição, mas em torno de 3.000 funcionários.
Só que eu peguei bem o período da segunda onda muito forte, que foi Sim. fevereiro e março. Então, era um trabalho constante de abrir mais leitos, de comprar mais equipamentos, Digerir as pessoas corretamente para dar digerir as conta. pessoas. E aí, eu digo, cada período tem algo diferente. Na primeira onda, era ter os equipamentos, respiradores, para ter o suporte aos pacientes e ter pessoas, porque as pessoas estavam adoecendo, contratar pessoas. Nessa segunda onda, e isso não foi nem no Rio Grande do Sul só e nem em Santa Catarina, isso foi no mundo todo, foi a questão dos medicamentos, dos bloqueadores, o desespero de ter conseguido abrir UTIs e aí a falta de medicamentos, mas o município de Canoas, ele faz uma excelente gestão e nós tínhamos reuniões todos os dias dentro do hospital e com o gestor do município e era um trabalho com justiça, com jurídico, com o secretário de saúde, com o governador, com o presidente, com o ministro de saúde e para conseguir medicamentos, mas foi uma dificuldade, está sendo uma dificuldade muito grande os tais dos bloqueadores, né? Não, exato. Esses desafios eu acredito que a gente vai continuar enfrentando e nada melhor do que as pessoas estarem preparadas para enfrentar os desafios, né? Com Estarem certeza. capacitadas, desenvolvidas. E a tendência é que a gente supere, eu acredito que os padrões de higiene, de saúde vão mudar para sempre, né? Na nossa conduta, dada a gravidade do que a gente aprendeu agora, né? Da tamanho da lição que a gente aprendeu. Mas a tendência é que a gente esteja cada vez mais preparado para lidar com isso. Pelo menos essa é a expectativa, né? Com certeza. Bom, Adri, muito obrigado pela tua presença aqui. Não sei se o Cris quer... Então, eu tava pensando assim, a riqueza, né, de lições, né, que a Adriana conseguiu nos oferecer é incrível. Eu achei muito interessante, porque se a gente fizesse um backup, né, fazer um review, por exemplo, a questão da liderança, de estar realmente com a visão à frente do que vai acontecer, né? Eu acho que o exemplo do hospital, onde todo mundo estava pensando em curtir o carnaval e ir para a praia, estavam pensando em como se preparar para uma onda de virose que a gente nem imaginava. Como ia ser? Né? A gente assistia, eu particularmente assistia na TV, olha lá na China, lá todo na mundo Europa, de máscara. Pois é, que estranho, né? Eles já estavam preparando estruturas e preparando as pessoas para suportar isso e para dar a resposta que a sociedade precisava. Esse é o papel realmente da liderança, é estar um passo à frente, é ter a visão, né, do que vem. E um outro elemento que eu gostaria de ressaltar, né, ela repetiu algumas vezes, né, a respeito de pessoas que fazem funções elementares. O caso do zelador, né, lá na auditoria da ISO, que estava completamente consciente, tinha clareza do papel dele em relação à instituição como um todo. Eu acho que é um exemplo fantástico. Quer dizer, tanto o médico, o enfermeiro, o comprador, o diretor financeiro, mas também, né, aquele que tem uma função que nós damos talvez um pouco menos de importância, ou não é tão glamurosa, né, não tem tanto status, mas ele tem um papel fundamental. E eu acho que a forma como ela apresentou aqui realmente merece nota, né? Eu garanto que tudo esteja perfeitamente limpo e asseado para receber as pessoas que vêm aqui em busca de tratamento. Pô, é uma missão motivadora. Eu acho que ele deve ter orgulho, imagino que ele tenha orgulho de ter falado isso e de desempenhar esse papel. E isso, eu acho que é o nosso desejo para que todos os colaboradores realmente tenham essa percepção, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Realmente, qual é o meu papel e de que maneira eu contribuo. E as contribuições são diferentes, mas todas têm valor, todas são importantes e fundamentais para o sucesso. Eu acho que depois ela falou do porteiro, né? Do cuidado e da cortesia, né? Do líder e do cuidado com o porteiro. Eu acho que só isso, né, valeria assim. Lógico que tem muita riqueza, né, no conteúdo, mas acho que um grande líder ele tem que realmente mostrar isso, né? Que ele está, ao mesmo tempo que ele está negociando com o ministro da Saúde, ele tem o cuidado com o porteiro. Claro. Né? E as duas coisas são importantes para que o negócio tenha sucesso. São as duas importâncias, né? As duas são importantes. Né? Vou dizer, qual é mais importante? Uhum. É o ministro da Saúde ou é o porteiro? Os dois são. Né? Porque não existe instituição sem a presença dos dois.
Eu acho que isso é um exemplo fantástico. Estou muito feliz, agradeço muito pela oportunidade, né, de Eu que ter agradeço. estado aqui no Jogando para a Plateia e participar dessa conversa. Muito obrigado.